Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast de Trabalho e Previdência em Pauta. Hoje nós iremos falar sobre os requisitos para reconhecimento do vínculo de trabalho e emprego, que seriam a onerosidade, a subordinação, a pessoalidade e a não eventualidade. Falaremos ainda sobre a parassubordinação, um termo doutrinário que o Dr. Flávio vai nos explicar melhor. Mas antes, roda a nossa vinheta. Dr. Flávio, ou Flávio para os mais íntimos, vamos falar sobre esses requisitos que a lei e a jurisprudência determina para a validade do vínculo empregatício. Certo. É como você mesmo disse, tem que estar preenchidos esses requisitos e todos eles de forma cumulativa. Faltando um, não há que se falar em relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Uma vez que todos trabalham, né? Exato. A discussão aqui é se essa relação jurídica tem um caráter empregatício, né? Nos moldes da CLT. Antes de começar, eu gosto de deixar claro que a sentença que reconhece o vínculo, ela declara direitos que já existem. Exatamente. A lei trabalhista não impede o contrato verbal. O que aconteceu é a relação jurídica anterior ao reconhecimento do vínculo de emprego, ela declara, né, o que já existia e não constitui um direito, e sim apenas declara. Então, sendo declaratória a sentença que vai reconhecer o vínculo empregatício. Primeiro, a habitualidade. A habitualidade, ela hoje, na nossa modernidade, né, nas atividades mais modernas, ela às vezes não é obrigatoriamente que estejam presentes. Por exemplo, na figura do hipersuficiente, né, aquele empregado que ganha mais, curso superior, ele pode, por exemplo, um médico, vamos dizer assim, ele pode ser contratado para fazer um plantão a cada 15 dias, a cada 10 dias, uma vez no mês. Um professor, ele pode ser contratado para trabalhar todos os dias. Ou não, ou hora aula, né? Uma vez na semana, né? Então, a habitualidade, em regra, o que seria? O trabalho contínuo, não eventual, né? Ele teria que estar presente um caráter de definitividade, mas aí tem que se analisar cada caso. Certo. Pode acontecer que o empregado trabalhe todos os dias da semana ou não, como é o caso da empregada doméstica. A empregada doméstica, se trabalhar mais de 2 vezes na semana, caracteriza o vínculo empregatício. Certo, mas aí no caso, então, como você disse, essa habitualidade não necessariamente tem que ser, por exemplo, aquele empregado que trabalha todos os dias. Pode se estender essa habitualidade para empregados que trabalham menos vezes na semana. Exatamente. Às vezes a pessoa pode ser um professor, é normal, mais comum um professor, um médico, pode ser contratado para trabalhar a cada 15 dias, uma vez na semana, mais uma vez na semana, no caso do professor, né? Uma aula por semana, vamos dizer assim. Então, a habitualidade nada mais é do que a frequência, né? A continuidade, a forma não eventual, certo, com caráter de definitividade. Esse é o ponto mais importante, esse caráter de definitividade de permanência. Isso, né? A pessoa foi contratada para trabalhar todo ano, sem um termo, né? Sem que seja pré-ajustado. O fim, a data fim daquela relação. Na verdade, não é nem a data fim, porque entraria num contrato de prazo determinado, mas fica mais aquela questão de continuidade mesmo, como que eu vou explicar? Todos os dias daquela semana, ele deve, né, estar presente, prestando as suas atividades, mas lembrando também, né, que existe outra modalidade de contrato de trabalho, que é o trabalho... Nossa, eu esqueci o nome do trabalho.
Intermitente? Intermitente, exatamente. Me fugiu. É o trabalho intermitente, que ele não tem ciência dos dias, né? Mas é um trabalho, né, que não é o que vamos falar agora, mas é possível que não tenha essa habitualidade. Certo. Então, desde 2017 passou a ser mais comum a relação de emprego que não tenha a habitualidade, mas é um dos requisitos que deve ser observado. Certo. E quanto à onerosidade, o que seria essa onerosidade que é um dos requisitos? A onerosidade... repete a pergunta para mim, por favor. O que seria a onerosidade, que é um dos requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício? Sim, a onerosidade nada mais é do que trabalhar para receber um salário. Certo. Não é um trabalho gratuito. Um exemplo bom da onerosidade é aquele trabalho na igreja, onde o fiel procura, né, o pastor ou o padre e fala, olha, eu gostaria de prestar o meu serviço, porque eu sou muito devoto, né, e quero trabalhar gratuitamente. Aí, com o passar do tempo, a pessoa, insatisfeita, né, por algum motivo, busca a justiça do trabalho, querendo reconhecimento do vínculo. E aí o juiz vai perguntar, qual que era o seu salário lá? O que foi combinado? Aí ele vai falar, não, trabalhava gratuitamente. Quebrou o requisito da onerosidade. Certo. Onerosidade nada mais é do que a contrapartida em troca do serviço. Do serviço, os salários, né? E outro requisito que temos ainda é a subordinação, a não eventualidade nós já falamos. A subordinação, o que seria para a lei trabalhista essa subordinação? A subordinação é a direção, as ordens, é quem conduz as atividades, é quem contrata, é quem dirige. Por exemplo, o empregado ele não estaria subordinado se ele tiver total autonomia, agenda, a forma de execução do trabalho. A condução da sua rotina de trabalho. Exatamente. Isso seria uma não subordinação. Então, se o empregado tem... se ele pode organizar a rotina de trabalho dele, por exemplo, um propagandista de farmacêutica, ele pode organizar o horário de trabalho dele, por onde ele vai começar as suas visitas. E isso, então, não seria caracterizado no vínculo empregatício. Na verdade, se o empregado foi contratado pela lei própria da representação comercial, seria uma forma de autonomia. Certo. Mas aí deveria ser analisado sob o aspecto de quem cria o itinerário, de quem cria aquela rotina, quem disponibiliza os locais de atendimento. Mas, por exemplo, a autonomia da agenda seria mais no sentido, olha, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou. Teria que ter vou sair essa mais opção. cedo. Isso, vou sair mais cedo. Porque, de certa forma, a representação, quando você se dispõe a fazer uma representação comercial, certamente a carteira de cliente vai ser disponibilizada. Extensa, né? Não, e é disponibilizada pela empresa, no caso. Sim, claro. Aí faz parte, e entraria até aquela questão que a gente falou da parasubordinação, que é a exigência de unha feita, cabelo penteado, uniforme. Não faz sentido um enfermeiro e prestar um serviço sem no âmbito... jaleco. Tanto Imagina. hospitalar como residencial, sem usar roupa apropriada, com cabelo solto, com unha mal feita. Né? Então, quer dizer que se o empregador exige, por exemplo, do enfermeiro ou da enfermeira que trabalhe com cabelo preso, com calçado adequado, com unhas curtas, isso não seria uma forma de subordinação? Tem que analisar cada caso, mas existe a figura da parasubordinação, que é exatamente isso, que é uma espécie de subordinação, mas que não obrigatoriamente levaria ao reconhecimento do vínculo. O que tem que ser analisado é exatamente aquilo, qual ingerência, se ela sofre alguma ingerência nas atividades. Por exemplo, pode acontecer que o empregador não tenha conhecimento específico sobre... determinada atividade. E aí ele não vai dar palpite da forma que é prestado o serviço. E isso
não seria suficiente para retirar a subordinação. Mas a subordinação seria, na realidade, as ordens. Né? Seria a autonomia que o empregado, que no caso que o trabalhador deveria ter para retirar a subordinação do empregador, é ele conduzir da forma que bem aprover o seu serviço. Por exemplo, hoje eu vou fazer aquilo, ou amanhã eu não trabalho aqui. Outra questão também é a exclusividade. Às vezes não existe exclusividade, presta serviço para outras pessoas. Né? Comunica que pergunta se precisa do trabalho hoje. Isso seria um controle, de certa forma, um controle da agenda que retiraria, por parte do trabalhador, que retiraria o requisito da subordinação. Certo. E aí, não havendo o requisito da subordinação, quebra a cadeia, né, para reconhecimento do vínculo. E o outro, né, é a pessoalidade. A pessoalidade. No caso da pessoalidade, a pessoa não pode se fazer substituir por outro profissional com a mesma capacidade técnica. Se poder substituir por outro profissional da mesma capacidade técnica, não há que se falar em reconhecimento do vínculo empregatício. Sim, porque o artigo 3º lá da CLT fala que pessoa física, que presta serviço para pessoa física ou jurídica. Então, o trabalhador tem que ser pessoa física e de forma pessoal. Ele tem que estar disponível, na verdade, de forma pessoal. Se porventura ele, numa ausência, ele próprio se faz substituir, ele mesmo envia, quebra o requisito da pessoalidade. Perfeito. E nesse caso, então, eu já vi um caso específico que a pessoa não podia mandar outra pessoa no lugar. Era uma dentista, ela não podia mandar outra pessoa no lugar, tinha que ser ela. Se ela mandasse, então, outra pessoa no lugar dela para eventualmente suprir a falta de um profissional naquele plantão, ela não poderia falar em reconhecimento de vínculo. Pois então, não, porque, veja só, isso é muito comum nos médicos, com os médicos. Eles têm aquela autonomia organizacional dos plantões. Certo. Eu vou viajar, eu preciso que você me substitua. Manda outra pessoa. Aí esse ajuste quebraria o vínculo. Certo. Né? Então, para que haja esse vínculo, reconheça esse vínculo, na verdade declare, né? Porque já é um direito existente. Para que seja declarado esse vínculo, é necessário que se observe esses 4 requisitos: a onerosidade, a pessoalidade, a subordinação e a não eventualidade. Então, quer dizer que, se faltar um desses vínculos, não tem que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício. Sim, eu gosto de falar habitualidade no lugar da não eventualidade. Quer ver? Habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação e a parasubordinação. Certo. Essa parasubordinação é uma criação doutrinária. Mas é válido analisar sob essa óptica. Certo. Porque uniforme, por exemplo, às vezes não é porque está usando uniforme que é a subordinação. Né? Exato. E aí, muita gente pergunta: eu não tenho o contrato de trabalho registrado. Eu tenho algum direito? Claro. O contrato de trabalho ele pode ser verbal. Sim. Por isso que a sentença que reconhece o vínculo empregatício, ela é declaratória. Ela não está constituindo nada, não está criando nada. Ela está declarando que já existe. Exato. Então, o empregado que trabalha sem carteira assinada, nos moldes da CLT, lá, com esses 4 requisitos, porque veja bem, essa mesa, se tirar uma perna, não é mais a mesa. Exato. Então, perde a função de mesa. Sim, é a mesma coisa o reconhecimento do vínculo. Deve haver, obrigatoriamente, os 4 requisitos preenchidos de forma cumulativa, simultaneamente. E olha só, de forma robusta. Não pode ser uma prova frágil. Tem que ser, para haver o reconhecimento de vínculo, tem que ser uma prova firme, uma prova forte. Uma prova que eu poderia dizer da habitualidade, da pessoalidade, seria a respeito da pessoa apresenta um atestado médico, não pode trabalhar naquele dia, ou fala que não vai trabalhar naquele dia, e é penalizado por isso. Isso seria uma forma de habitualidade e de pessoalidade.
Sim, e também da subordinação, Sim. porque houve advertência, né? A pessoa exigiu um atestado médico, né? Isso tem que ser analisado justamente por isso. Às vezes, um ato do empregador configura tudo isso. Todos esses 4 requisitos. Porque, na maior parte das vezes, não em todas as relações jurídicas, né? O interesse da pessoa que se beneficia da mão de obra do trabalhador é fraudar a lei trabalhista. Exato. E reconhecendo esses 4 vínculos empregatícios, quais seriam as consequências para o empregador? Na verdade, preenchendo os 4 requisitos, haverá o vínculo de emprego. Declarando. Isso. Aí, consequentemente, haverá anotação da carteira de trabalho, haverá pagamento de férias, 13º, FGTS, se for o caso de já tivesse dispensado multa de 40%, se ele foi demitido, né? Pagamento do INSS, que é o mais vantajoso, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa está na informalidade por vários meses, às vezes vários anos. Exato. E aí ele perde a carência de a condição de segurado perante na verdade. o INSS. E acontecendo alguma doença, alguma questão que ele necessite se afastar, ele não tem onde contar. Né? Exatamente. Se ele ficar afastado, ele vai contar com a boa vontade do empregador, né? Porque o INSS ele não vai ter. Né? Então, o que seria mais vantajoso nas relações empregatícias que não houve o efetivo registro seria a questão da contribuição junto ao INSS. Seja para condição de segurado para requerer algum benefício, seja para fins de aposentadoria. Claro. Né? Não, isso é muito importante, porque imagina, tem pessoas que falta para aposentadoria 1 ano, e é exatamente aquele ano que ela trabalhou lá sem registro na carteira. E outro ponto que é interessante falar, porque a gente só falou para o lado do empregado. Agora, por exemplo, se existem, não é todas as relações que não houve o efetivo registro, que é para fraudar a lei trabalhista. Por exemplo, a empregada doméstica, um exemplo, trabalha todos os dias. Certo. Mas de forma que tenha autonomia na jornada de trabalho. Hoje eu não vou, hoje eu vou sair com meu filho. Chega mais tarde. Hoje eu chego às 10 horas, amanhã não tem um horário fixo para chegar, pode sair mais cedo, não tem aquela rigidez. Isso também deve ser avaliado, porque ela teria subordinação, seria ausência de subordinação, perdão. Então, o empregador que deseja contratar no âmbito residencial, um exemplo, o empregado, de forma a não registrar, né? Na verdade, não o empregado, contratar uma pessoa para trabalhar no âmbito residencial sem o registro da carteira de trabalho. Então, deve deixar bem claro que há autonomia deste trabalhador. E por isso não ocorreu aquele registro. Exatamente. Que não obrigatoriamente está à mercê do trabalhador para efetivamente que preencha os requisitos. Porque, veja bem, a partir do momento que o empregador permite que esse trabalhador se ausente quando quiser, sem aplicação de qualquer penalidade, e que saia mais cedo, né, que não cumpra uma jornada de trabalho, isso caracteriza a ausência de subordinação. Da mesma forma, o que não é tão incomum é o empregador contratar uma pessoa jurídica para prestar o serviço. A PJ. Que seria a terceirização, né, da atividade meio ou fim, tanto faz. Eu sempre recomendo que permita, que, já que se trata de uma pessoa jurídica, permita que essa pessoa não, mesmo que ela preste serviço de forma exclusiva, permita, no caso de eventual ausência, se faça substituir por outra pessoa, né? Deixe isso bem claro. Em relação da inexecução, da impossibilidade de execução do serviço em determinado dia. Lógico que deve haver, para o bom andamento das atividades, a comunicação prévia, né? Claro. Mas que não seja obrigatório a presença, né? No caso, a habitualidade. Então, cada caso é um caso.
tem que ser analisado. Mas, de uma forma ou outra, tanto para a pessoa física ou jurídica que contrata, se não realizar o registro, a anotação da carteira de trabalho, deve se atentar a esses detalhes. Claro. Para que, de fato, em eventual reclamatória trabalhista, não reconheça o vínculo e, consequentemente, traga prejuízo. Lembrando que, muitas das vezes, determinada atividade vai haver o preenchimento de 3 requisitos. Exatamente. Então, o mais difícil, o mais comum de se demonstrar é a subordinação. Então, de fato, deve sim deixar o empregado, né, o trabalhador, perdão, tendo subordinação, caso não tendo, né, a subordinação, caso tendo não autonomia, queira o reconhecimento. Isso, tem que ter uma certa autonomia, seja no horário, seja na forma de execução, mas mesmo assim existe o risco, não é garantia que não haverá com certeza, porque reconhecimento do vínculo. vai depender também das provas produzidas no processo, provas documentais, prova testemunhal, que pode... Às vezes o advogado pensa que o processo vai para um outro lado e ali na hora da colheita da prova testemunhal o processo vai para outro lado, porque a testemunha disse exatamente aquilo que poderia configurar essa subordinação, por exemplo. Sim, não é recomendado não anotar a carteira justamente por isso, porque você ficaria, num processo trabalhista, você ficaria à mercê de terceiros, vamos dizer assim. Com prova certeza. Testemunhal, você não tem controle. E, no fim, o entendimento do magistrado, porque, veja bem, se trabalha no âmbito residencial, a própria lei fala, mais de 2 dias... obrigatório. E mais de 2 dias já caracteriza o vínculo. Então, de certa forma, a experiência comum do juiz, né, vai contar, vai avaliar a prova, independente de quem produziu, mas ele vai se valer da experiência. Então, se ficar caracterizado que houve informalidade, que se trata de relação de emprego, vai haver o reconhecimento, né? E não tem por que o empregador correr esse risco, porque tem hoje em dia, com a reforma trabalhista de 2017, trouxe possibilidade de outro tipo de contrato de trabalho, como, por exemplo, você falou no início, o contrato de trabalho intermitente. Sim, não, claro, tem essa questão do contrato de trabalho intermitente, que ele pode pré-ajustar, né? Exatamente. É mais uma questão de conhecimento da legislação e de falta de conhecimento, que às vezes acaba que o empregador tem um empregado, um funcionário, um trabalhador, na verdade, sem anotação na carteira, e aí, consequentemente, vai acontecer o processo trabalhista e vai ter gastos, pagamento de multas. Exatamente. Na realidade, é prejuízo. Exatamente. Então, de fato, e outra coisa, acaba que o empregador que não registra, e sabendo que é um empregado que deveria ter registrado, ele não vai ficar tranquilo, porque verdade. A qualquer momento pode sim haver o início de um processo trabalhista e, consequentemente, haverá a elevação dos custos, principalmente por ter que contratar advogado, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, se houver o preenchimento de forma cumulativa, de forma simultânea desses 4 requisitos, habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação, vai haver o reconhecimento do vínculo e, consequentemente, todos os direitos trabalhistas devidos em decorrência dessa relação de emprego, haverá o pagamento. E ainda a CLT traz no artigo, se não me engano, 29A, a possibilidade de uma multa administrativa. Essa multa administrativa chega a R$3.000 por funcionário. Nossa. Por funcionário não registrado. E em caso de reincidência, se não me falha a memória, chega ao dobro, né? Então, é oneroso, é caro, né? Certo, exatamente. Então, acreditamos que tenhamos explanado bem o conteúdo. O que você acha? Sim, se porventura quem estiver nos dando a honra de estar nos assistindo e quiser mandar alguma pergunta ou deixar alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui nos comentários. E é sempre um prazer poder auxiliar, né? É claro, e lembrando que esse podcast é só no intuito informativo, porque nós sabemos que às vezes
Muitas pessoas não têm acesso às informações e nós queremos informar, deixar tanto o empregado, o trabalhador e o empregador cientes dos direitos de ambas as partes. Sim, com certeza. E por isso a gente encerra, e com isso a gente encerra. E assim, até o nosso próximo encontro, né? Que a gente tenta fazer semanalmente. Hoje é o nosso sexto podcast. Sexto episódio. Então, querendo ou não, a gente conta também com a cooperação de vocês que estão nos assistindo, para que, se porventura tiver alguém, conhecer alguém com o mesmo problema, passe esse vídeo adiante, né? Compartilhe, se inscreva. Claro. E por gentileza, deixe aqui a sua opinião, seja positiva quanto negativa. A crítica também é construtiva. se quiser dar opinião para a gente melhorar, a gente estamos todos ouvidos, né? Sim, então, recapitulando, nós falamos sobre os 4 requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício, na verdade, para a declaração do vínculo empregatício. Falamos que são a onerosidade, a subordinação, a não eventualidade e a pessoalidade. Falamos também sobre as consequências que a falta da anotação na carteira de trabalho pode trazer para o empregador. E falamos também ainda sobre as multas administrativas que o empregador pode sofrer caso não tenha o registro da carteira de trabalho dos seus empregados. Essa multa administrativa, ela seria uma penalidade, né? Certo. Então, pessoal, é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Até o próximo. Até o nosso próximo encontro. Até mais.